Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Já sabem que a edição semanal é sempre ao sábado, podendo por vezes ser mesmo no final do dia. Portanto, hoje vamos aqui abordar um tema que está relacionado com o maior órgão do corpo humano, e vocês com certeza devem saber qual é. Embora quando pensamos em órgãos, pensamos normalmente em algo como o fígado, como o coração, como os rins, o cérebro, entre outros. Esquecemos sempre do maior órgão do corpo humano, que é a pele, não é? Portanto, a pele é sim o maior órgão do corpo humano, e hoje vamos abordar aqui uma enfermidade, uma doença, uma patologia que está diretamente relacionada aqui com a pele. Portanto, hoje vamos falar sobre a dermatite. Portanto, a dermatite divide-se em vários tipos, que iremos abordar já de seguida. Fiquem desse lado, já sabem, sou o Tiago Mota e esta é a edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Até já! Então, uma vez mais bem-vindos aqui à edição semanal no canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem, são sempre os meus votos, já sabem. E espero que tenham visto os vídeos que estão aqui no canal e que gostem dos mesmos, ok? Que seja interessante e que tenha contribuído em algo, como digo aliás sempre, para mudar algo na vossa vida, passa a redundância. Portanto, hoje vamos então abordar aqui um tema que está relacionado com as doenças mais presentes a nível da pele, da nossa pele. Portanto, a nível togumentoso, e hoje vamos falar então das dermatites, ok? As dermatites é algo que afeta em muito, principalmente as crianças. Cerca de 10% estima-se que em Portugal 10% das crianças sejam afetadas por dermatites, e que as mais comuns, os tipos de dermatite mais comuns, são realmente a dermatite seborreica e a dermatite atópica. No entanto, acaba por ser a dermatite até alérgica, a dermatite que condiciona mais a nível laboral. Portanto, provoca aqui alguma probabilidade acrescida de ausência ao trabalho e acaba por levar muitas pessoas a terem que mudar até de funções ou até de empresa com vista a ter outro tipo de trabalho que não provoque então este tipo de patologia, ok? Este tipo de resposta do corpo. Portanto, sabemos então que a dermatite afeta cerca de 1 a 10% dos adultos, principalmente aqui nos países desenvolvidos. As pessoas que têm este tipo de manifestações da dermatite alérgica e atópica são pessoas que, por norma, também têm presentes aqui muito asma e rinite alérgica. Portanto, são outro tipo de doenças que normalmente estão presentes em 80% das pessoas que têm algum tipo de dermatite alérgica ou atópica, ok? Portanto, vemos que há aqui uma resposta, uma sensibilidade acrescida por parte até imunológica a nível deste tipo de pessoas. Portanto, estas pessoas que têm a dermatite atópica e a dermatite alérgica, por si só, já são pessoas que têm outras doenças de base, que também são doenças que, por assim dizer, respondem ou há uma resposta inflamatória exacerbada do corpo. Portanto, notamos então essa mesma presença e prevalência. Portanto, antes de avançarmos aqui no nosso vídeo de hoje, temos que realmente perceber aqui o que é a dermatite e, de uma forma muito simples, sabemos que a dermatite é algo que, como digo aliás em vídeos semelhantes, quando acaba em ite, sabemos então que há algum tipo de inflamação. Portanto, derma vem de derme, e dermatite quer dizer então a inflamação dos tecidos, neste caso da derme, da nossa pele, ok? Temos a epiderme, que é a primeira camada, a superficial, e temos a derme, a camada imediatamente por debaixo desta camada, portanto inferior. E como podem ver aqui na figura, que uma figura vale por 1000 palavras, e podem ver alguns componentes, alguns constituintes da pele, como por exemplo o folículo piloso, entre outros elementos, ok? Que existem várias formas de doenças. A mais comum, como aliás já referi há pouco, é realmente a dermatite seborreica e a dermatite atópica, que também é muitas vezes e vulgarmente denominada por eczema. Portanto, principalmente
Este tipo de dermatite ocorre bastante em crianças, e a dermatite seborreica, lá está, também principalmente em crianças e após aqui a adolescência, ok? Existem sintomas que são e acabam por ser, aliás, genéricos, portanto acabam por abarcar e serem comuns então a vários tipos de dermatite, e sabemos que esses mesmos sintomas que estão presentes são a vermelhidão, ou seja, o rubor, o inchaço, o edema, não é? A comichão dominada pelo prurido, e se a pessoa muitas vezes é um prurido bastante intenso e acaba por haver aqui uma fricção, muitas vezes pela própria pessoa, não é? Que leva muitas vezes também a feridas. Portanto, não são raras as vezes em que nós às vezes até somos picados por algum inseto e não resistimos, visto que o prurido é demasiado, e acabamos por coçar, não é? Por fazer essa fricção na pele, e que leva a lesões tegumentosas, a feridas, que depois nos causam mais transtorno. Basicamente por fatores diferentes, como é óbvio neste caso. Portanto, recapitulando: vermelhidão, o rubor, o inchaço, o edema, não é? Temos o prurido, que é a tal comichão intensa, e temos normalmente, se nada for feito ou se houver fricção intensa na zona, pode levar então aqui a lesões tegumentosas, a feridas, ok? Dermatite de contacto, focando-nos aqui um bocadinho neste tipo de dermatite. É uma dermatite que normalmente também é muito comum, é uma reação alérgica a determinado produto, a determinada substância, contacto com determinado material, não é? Que pode levar aqui uma resposta do corpo, não é? Neste caso da pele, e provocar então alguns destes sintomas que já foram ditos a priori. Portanto, os sintomas normalmente surgem e estão mais localizados no sítio do contacto, não é? Neste caso, e tal como foi referido, normalmente estão associados aqui à comichão, ao prurido, não é? E pode até haver aqui, além do rubor, deste vermelhidão, pode haver aqui também, embora tudo localizado na zona do contacto, não se esqueçam, pode haver aqui também algum tipo de exudado, visto que criam-se aqui algumas flictenas, algumas bolhas, vesículas, que ficam com exudado lá dentro, e ao coçar pode haver então essa ruptura das tais bolhas e haver aqui um exudado que saia dessas mesmas, levar então até a feridas e às vezes com complicações acrescidas devido a este tipo de intervenção, a tal comichão. Temos a neurodermatite, aliás. A neurodermatite é uma dermatite normalmente crónica e que provoca um prurido muito intenso e localiza-se em determinadas zonas. E que zonas são essas? As zonas são não mais do que os punhos, o pescoço, neste caso, os braços, e focam-se muito também, principalmente, na zona dos tornozelos. Portanto, são, como vocês podem ver aqui na imagem, é um tipo de dermatite que se localiza ou tem preferência por determinadas zonas do corpo, do nosso corpo, ok? Portanto, como podem ver aqui na figura. A dermatite seborreica é uma dermatite que surge, e é muito comum, aliás é das mais comuns, que surge muito a nível do couro cabeludo. Acontece que se localiza também muito aqui na zona que nós denominamos a nível mais técnico, na asa do nariz, portanto nesta zona, e acaba por estar presente também aqui na região posterior, neste caso aqui atrás, no pavilhão auricular. Portanto, couro cabeludo, pavilhão auricular, zonas pilosas como por exemplo as sobrancelhas, as pessoas que tenham a pele bastante oleosa, que sofram algum tipo de stress diário, e também depende muito aqui dos níveis de hormonas, principalmente hormonas sexuais. Portanto, manifestam-se muito nos recém-nascidos, e nós conseguimos observar, e isso que se fala muito, quem foi pai ou mãe há não muito tempo, quase todos passam por isso, quando os bebés têm aquela pele descamativa no couro cabeludo, e que denomina-se por crosta látea, mas não é mais do que uma dermatite seborreica que acaba por si só
com muitas vezes ali algum tipo de intervenção ligeira, acaba por si só por resolver sem nenhum tipo de problema, ok? É algo que é fisiológico praticamente, portanto, e tem a ver com as hormonas que o bebê recebe da mãe, e depois também está presente este tipo de patologia em pessoas que passam pela adolescência, não é? No pós-adolescência. Portanto, no pós-adolescência é frequente acontecer também aqui a dermatite seborreica e, por norma, é algo que é crónico. Temos de ter aqui alguns cuidados com a nossa pele, principalmente fazer uma correta higiene da pele com um produto neutro de manhã à noite, e após esta aplicação deste produto e uma correta higiene, devemos pôr algum tipo de creme mais calmante. Alguns cremes que eu posso sugerir, embora não me paguem nada para isso, mas existem alguns cremes como La Roche-Posay de Karim DS, ou como, por exemplo, temos também um creme que é da Uriache DS, que também é bastante bom, embora sejam cremes que não sejam assim tão baratos, mas que são muito eficazes. Aplicar sempre depois da correta higiene, e os efeitos são realmente muito bons. No entanto, se esta situação de dermatite seborreica estiver demasiado exacerbada, portanto, ela afeta muito o couro cabeludo, também existem shampoos que são usados para este tipo de situação, como o Ketopan, por exemplo. Tudo marcas que não me pagam nada para isso, mas eu estou aqui para ajudar, por isso acabo por ser bastante eficaz esse tipo de produto. Mas se, como eu estava a dizer há pouco, estiver demasiado exacerbado, a dermatite estiver muito exacerbada, vermelhidão, realmente aquela comichão, aquele prurido intenso, muitas vezes aquele desconforto, aquela pele descamativa, muito mal, muito feio mesmo, podem ver aqui na figura, para terem uma ideia de quão mau é quando está exacerbado. E nestas alturas, embora eu me esteja aqui a antecipar um bocadinho no vídeo, nós podemos direcionar aqui algum tipo de corticoide durante 2 dias, 3 dias no máximo, uma aplicação de manhã, à noite, a meio do dia. Esta pomada tópica pode ser colocada nestas zonas após a correta higiene, visto que as pomadas que falei anteriormente é só para fazer a manutenção e manter a pele, por assim dizer, com um pH agradável, para que não haja este tipo de sintomas da dermatite. E recapitulando, temos aqui alguns sintomas a nível do couro cabeludo. Temos na face, mais precisamente nas zonas que têm mais pelosidade, que é onde se produz o muco, né? Do folículo piloso também, de certa forma para olear o pelo, não é? E portanto existe aqui vulgarmente então caspa, existe então este aspecto oleoso que está então relacionado com o que já foi dito há pouco. Portanto, estes são algumas estratégias que podem ser usadas. Temos a dermatite aqui de estase, que é uma dermatite que tem fatores vários aqui que podem incidir e levar a que esta mesma apareça. Portanto, esses fatores normalmente estão mais relacionados, como o nome diz, de estase. Estase é algo que está parado, portanto, é algo que não mobiliza, está quase estático, não é? Ficou ali parado naquela zona e não há mobilidade, e essa acumulação, neste caso, refere-se diretamente aqui a uma acumulação de líquidos, e essa acumulação de líquidos dá-se basicamente aqui na nossa pele, na região extracelular, e que pode levar aqui realmente a edemas, a inchaços, principalmente a nível dos membros inferiores. E existem aqui várias situações que podem levar realmente à dermatite de estase, e uma delas está relacionada diretamente aqui com uma diminuição ou uma menor eficácia da circulação sanguínea. Portanto, havendo aqui um déficit de circulação, algum tipo de comprometimento venoso, também há aqui uma dificuldade em drenar os líquidos, e os líquidos acumulam-se e muitas vezes vão para a região extracelular, fazendo aqui uma estase desses mesmos líquidos e provocando aqui também inflamação da pele, visto que os líquidos acumulam-se, né? Faz uma distensão da pele, estão ali os líquidos, e vão interferir diretamente aqui, não só na oxigenação, mas também na nutrição, ou seja, na suplementação nutricional. Portanto, os nutrientes não chegam às células, a pele não recebe nutrientes, e daí também haver aqui realmente estes edemas, estes rubores. Há umas lesões tróficas praticamente, a pele fica mais seca, não recebe
ali a normal suplementação, por assim dizer, e acaba por ficar também com outra coloração, a pele seca, descamativa, como podem ver aqui na figura, algumas dermatites de Estácio, para terem aqui uma ideia também de que patologia é esta, e se calhar algumas pessoas que me estão a ver poderão ter, normalmente são pessoas com mais idade, com mais idosas, não é? E com outras patologias, como hipertensão, como diabetes. As pessoas que têm também alguma doença que esteja relacionada com o sistema linfático, não vou estar aqui a enumerar, existem várias, também podem ter aqui dificuldade em drenar estes mesmos líquidos, visto que os gânglios linfáticos muitas vezes também têm aqui, de certo modo, e deixem passar o termo mais brejeiro, que é um entupimento desses mesmos gânglios que acabam por ser não só fundamentais para as nossas defesas circularem, mas também para drenar e fazer uma drenagem correta dos líquidos que a posteriori vão ligar ao sistema circulatório, que vai ser eliminado e filtrado depois pelos nossos rins e fígado. Portanto, existe aqui realmente uma ligação direta que é importante salientar. Portanto, leva basicamente a isto, a dermatite de Estácio. Temos uma dermatite então atópica, que eu comecei por abordar inicialmente, mas que é até das mais presentes, é o tal eczema. Está muito presente e associado a bastante prurido e tanto aparece como vai desaparecendo, e acontece muito mais, ou é mais frequente acontecer em crianças do que em adultos, ok? Portanto, este é uma das dermatites também, entre muitas. E temos por fim a dermatite perioral, que afeta, como diz o nome, não é? Peri é em redor de, como eu digo noutros vídeos. Portanto, perioral é uma dermatite que afeta praticamente aqui a região em redor da nossa boca. Portanto, como podem ver também aqui na figura. Por fim, temos então aqui a dermatite de fraldas, não é? É também uma dermatite de contacto, é uma dermatite que está muito associada a crianças, a bebés, não é? E que normalmente nós denominamos então pelas assaduras. E temos o hábito, e sim, deve haver uma correta higiene, mas está muito relacionada aqui com a presença e com o contacto com agentes biológicos e químicos, normalmente fezes, urina e outro tipo de agentes, às vezes pomadas que não são ideais para o bebê e que realmente provocam determinados sintomas e levam a esta dermatite da fralda. Mas normalmente estão evidenciam-se mais, aliás, muitas vezes na região inguinal, na zona das virilhas, que são mais presentes, às vezes também a nível do escroto, no caso dos meninos, e acaba por afetar ali a região muitas vezes também quase da vulva, no caso das meninas, e na região perianal também estão bastante presentes. Portanto, basicamente, quando existem aquelas dejeções mais líquido. Portanto, pode levar mais ácidas, que levam então a estas macerações e a dermatite da fralda. Podemos usar aqui algumas estratégias, e uma delas é realmente uma correta limpeza. Usamos aqui então umas toalhitas ou umas compressas com água molhadas, úmidas, e as toalhitas não devem ter como base álcool ou então cheiro, preferencialmente com ausência de qualquer tipo de perfume, ok? São tudo componentes químicos que acabam por afetar aqui também esta situação, embora nos saiba bem a nós cheirar bem, não é? Ter uma toalhita que tenha um perfume, no entanto, não é muito aconselhado. E já repararam que se comprarem, por exemplo, alguns tipos de toalhitas para recém-nascidos, muitas delas não têm cheiro algum, ok? Quando a pele é mais sensível, logo aí vemos. Mas realmente o melhor é tentarmos usar aqui ou um pano que seja macio, úmido, e também ajudamos o ambiente, não andamos a poluir com fraldas, já basta as fraldas, né? Quanto mais toalhitas. Eu sei que é mais prático, eu sei bem do que falo, mas devemos tentar evitar este tipo de materiais no rabinho dos bebés, ok? Portanto, o que nós usamos também, após uma correta limpeza, ou limpar de forma mais frequente, para não ficarem com urina e com as fezes muito tempo, devemos de usar também aqui uma pomada, por exemplo, com óxido de zinco, que é o que nós denominamos por a vitamina A, e existem várias no mercado, não querendo fazer publicidade a nenhuma delas, mas existem várias no mercado
que podem ajudar aqui a acalmar, ter um efeito calmante na pele do bebê. O que é que leva a estas dermatites, embora já tenha abordado aqui algumas, ou tenha dado aqui já algum lamiré, por assim dizer, mas temos aqui, entre outras doenças, não é? Como abordei há pouco, que acabam por afetar mais determinadas pessoas, especialmente aqui a sinusite e a asma, não é? Em pessoas, por exemplo, que tenham as tais dermatites alérgicas, lembram-se do que eu falei há pouco, ao início do vídeo, mas temos fatores, além dos alérgicos, que eu abordei agora, fatores genéticos. Se tivermos alguém na nossa linha de ascendente, por exemplo, que tenha tido direta, que tenha tido aqui, ou que tenha algum tipo de dermatite, de doença que esteja relacionada aqui, e estou a falar de causas genéricas, ou seja, estou a falar de algumas causas que acabam por afetar aqueles vários tipos de dermatite que abordei há pouco. Portanto, fatores genéticos, fatores físicos e irritantes, como químicos ou biológicos, falei agora mesmo, o stress, claro, acaba por afetar e muito. Isto, causas, não se esqueçam, genéricas, ok? Portanto, causas que estejam diretamente relacionadas com um tipo de dermatite, como por exemplo, começando pela dermatite de contacto, temos então, as que também já abordei um pouco anteriormente, mas temos substâncias alérgicas com contacto direto com estas mesmas substâncias, alguns tipos de produtos como detergentes, por exemplo. Às vezes as pessoas lavam as roupas dos bebés com alguns detergentes que não são muito adequados e acaba o bebê por fazer, tendo pele atópica, por exemplo, ou realmente aqui podem fazer aqui uma dermatite alérgica a esse tipo de produto que ou a roupa não é enxaguada como devia ser, e então a roupa seca, cheira muito bem, mas depois em contacto com o bebê, ou com uma criança, ou com outra pessoa, acaba por provocar aqui algum tipo de alergia e sintomas, ok? Portanto, produtos de limpeza. Agora, por exemplo, passamos por uma fase, que foi a fase da pandemia, em que havia os confinamentos, em que as pessoas, e ainda existe muito essa etiqueta, não quer dizer que seja errada, mas em demasia também não será muito bom, que é aquele uso desmesurado, quase constante de álcool, e quem passa por isto normalmente, e eu sei do que estou a falar, não é? Principalmente dos profissionais de saúde, que desinfetam as mãos a toda a hora, não é? Com álcool e outros tipos de agentes mais irritantes, e que acabam por muitas vezes fazer aqui dermatites alérgicas também. Isto é um dos produtos também que pode provocar, em demasia, pode provocar, secando a pele, etc., pode provocar aqui algum tipo de dermatite, neste caso de contacto, ok? Portanto, isto dermatites de contacto. Detergentes, aqui produtos de limpeza, borrachas, determinadas borrachas, metais, perfumes, cosméticos, algumas plantas também podem provocar algum tipo de dermatite, a parte também das pessoas que têm a tal sinusite no período, por exemplo, que fica mais exacerbada na primavera, praticamente, no outono, naquelas alturas onde existe mais vento e mais pólen e determinados produtos biológicos e químicos no ar, não é? Que também fica mais exacerbado. E temos aqui também, e é importante salientar, algumas causas que nos podem levar aqui às dermatites, neste caso as neurodermatites. Portanto, as causas normalmente, as principais, é realmente a pele seca, a irritação crónica e o eczema. Portanto, é uma das causas também. A dermatite seborreica, já abordámos um bocadinho atrás, mas acontece então frequentemente. Bem mais frequente, realmente, tem pessoas que têm a pele mais oleosa, também já referi isso, pessoas que tenham também o cabelo, de certa forma, mais oleoso, aumenta realmente aqui a probabilidade e aparece e desaparece normalmente em várias alturas ou por várias alturas do ano, e às vezes de forma praticamente espontânea, sem nenhum tipo de intervenção. Está muito exacerbada, a pessoa não sabe o que há de fazer, muitas vezes descura, não é? E acaba até por passar por si própria, mas é óbvio que se fizer os tratamentos adequados é muito difícil voltar a aparecer. E quando aparece, a pessoa também já tem esse conhecimento e nunca fica tão exacerbada assim, ok? Portanto, há aqui também uma tendência hereditária a par do que também já foi referido e é agravada também, já foi referido, pelo stress diário, ok? Portanto, a carga de stress provoca em muito aqui o aparecimento destes sintomas que são bastante desconfortáveis no dia-a-dia. E até condicionantes de certo modo. Portanto, temos aqui a dermatite também de estado. Entre as causas está, por exemplo, o que foi também referido há pouco, que tem a ver com a circulação que esteja mais
comprometida, de certo modo, e a obesidade, e todos percebem porquê desse lado, não é? A obesidade, a quantidade de tecido adiposo, a carga que existe sobre os mesmos tecidos, neste caso a pele, também tem mais probabilidade, a carga que também é exercida sobre o sistema circulatório, devido a esta carga de tecido adiposo, também tem mais probabilidades de haver aqui uma dermatite de estase, é uma das causas, e a gravidez. A gravidez, como sabem, existe realmente aqui alterações hormonais significativas e muitas delas levam a que haja vasodilatação nas veias, nas nossas veias, a nível geral, mas principalmente aqui nas veias, e essa vasodilatação, havendo vasodilatação, o que é que vai acontecer? Também vai haver uma diminuição da pressão arterial e mais probabilidade então de estase e menos eficácia nessa mesma circulação, ok? Portanto, as tromboses venosas profundas é algo que pode levar, com certeza, a aqui uma dermatite de estase. E aproveito para deixar aqui o link também para vocês verem o vídeo que já foi também aqui mencionado sobre realmente a parte da circulação venosa. Temos aqui também a dermatite atópica, e esta é uma também das mais importantes, visto que é das mais comuns também existir. Está associada muito aqui a causas alergénicas, portanto, sem dúvida nenhuma, e ocorre em famílias com, por exemplo, e já foi referido também, com asma, com febre dos fenos ou eczema, portanto está relacionado também com isto, e normalmente acontece muito e é mais problemática quando aparece na infância, quando nos bebés, nas crianças de tenra idade, mas dá menos problemas quando aparece em fase adulta, ok? Portanto, é menos problemática na fase adulta, como podem ver aqui também na figura. E a pele seca ou irritável, portanto, pode também haver aqui alterações nas defesas do organismo, e é uma das causas também que pode levar aqui à dermatite atópica, visto que existe aqui uma alteração nas defesas do organismo, devido aqui também à pele seca e que a pele esteja mais irritável, portanto a barreira protetora acaba por ser comprometida e pode levar aqui realmente a uma dermatite, ser uma das causas da dermatite atópica. Okay. Depois existem aqui alguns fatores, como que são comuns a outras dermatites, mas por exemplo o fator hereditário, que já abordei também anteriormente, pode estar presente e pode ajudar também a esta situação. Portanto, diagnóstico, como é que podemos fazer aqui o diagnóstico desta dermatite? Ou, no caso das dermatites, como é que podemos fazer aqui um diagnóstico a nível genérico, a nível global de uma dermatite? Como é que podemos fazer aqui um diagnóstico? Óbvio que existem aqui diferenças consoante o tipo de dermatite, mas no entanto, em termos gerais, podemos, normalmente observamos e fazemos o diagnóstico ouvindo os sintomas que a pessoa tem, observando, portanto, ouvimos a pessoa fala-nos um pouco do que sente, não é? Daí os dados subjetivos, e a observação com os dados objetivos também conseguimos ver se realmente o aspecto das manchas que poderá ter ou não no corpo, em que zona existe essa erupção cutânea, se existe ou não também a erupção, e partes do corpo onde ela se situa, onde ela se manifesta, esse vermelhidão, esse rubor, esse prurido, não é? Que é o que está mais presente a nível geral, ou que acaba por abarcar todo tipo de dermatites, né? Que é mais comum às dermatites, e podemos ver aqui se será que a pessoa teve contacto com algum agente irritante, algum agente abrasivo, algum agente que, de certo modo, possa disputar também esta situação, e saber se possui algum tipo de alergia ou que poderá estar com algum tipo de infecção também, que esteja a provocar este tipo de rubor, edema em determinada zona do corpo. Muitas vezes até pode ser alguma celulite, e temos que observar com cuidado e tentar perceber o que é realmente, que é uma inflamação dos tecidos também, ou uma infecção. Portanto, podemos, se não for suficiente, podemos usar aqui outro tipo de técnicas, de abordagens, fazer aqui exames complementares de diagnóstica e terapêutica, e podemos começar aqui por um teste de contacto. Se calhar o mais comum até é usarem realmente alguns pensos, alguns tipos de pensos, como podem ver aqui na figura. Muitos pensos até têm vários agentes para tentar perceber ao qual a pessoa realmente tem algum tipo de reação, e aí percebemos qual é a alergia. A dermatite é um tipo de alergia a determinado produto e percebemos qual é, não é?
Podemos fazer exames ao sangue, portanto análises, não é? Análises para tentar perceber também, e fazer até, em último caso, a biópsia de determinada lesão, determinado local que esteja então com este rubor, com este aspecto alterado da pele. O tratamento, como é que podemos fazer o tratamento? Embora já tenha abordado aqui já tenha dado aliás algumas ideias desde o início do vídeo, mas podemos usar aqui alguns tratamentos dependendo muito da causa e podemos até aplicar, como já foi dito, alguns corticoides em determinadas zonas que estejam principalmente mais exacerbadas. Podemos usar aqui umas compressas úmidas também para ajudar a minimizar este impacto também. E é importante manter sempre a pele bem hidratada para não haver aqui também descamação da pele, haver aqui fissuras na pele, que podem provocar também aqui algum tipo de dermatite também, não é? Que é essa inflamação da pele, e até haver aqui portas de entrada para outros micro-organismos, e perdemos então a barreira natural de proteção da pele, não é? Isso é importante ter atenção também. Impedir então que ocorram essas soluções de continuidade, que são as tais feridas, e usar então medicamentos antihistamínicos, antialérgicos, caso haja a necessidade, para controlar aqui o prurido e alguns sintomas e dar de certo modo algum conforto, alguma tranquilidade à pessoa que sofre muito de algum tipo de dermatite, ok? Portanto, isto é importante. Mais direcionado aqui para a dermatite seborreica, que também é um tipo de dermatite que, a par do que eu disse inicialmente, que era a seborreica e era atópica, que até era uma das mais frequentes, a par da alérgica também, mas era uma das mais frequentes. E não me vou estar a repetir, mas basicamente foi o que eu disse anteriormente, que é então usar os tais shampoos que são mais adequados para minimizar aqui o impacto no couro cabeludo. Alguns cremes também, alguns cuidados com a pele que não se podem descurar. Às vezes basta descurar 2 ou 3 dias e a pessoa fica com os sintomas outra vez. Saber que a caspa e o excesso de oleosidade não provocam, ao contrário do que muitas pessoas dizem aqui, algum tipo de queda de cabelo, portanto isso não é verdade. E temos aqui na dermatite das fraldas também é importante o uso então, uma correta limpeza, não deixar muito tempo as fezes ou urina na fralda em contacto com as zonas genitais dos bebés, não é? Isso é importante, haver aqui uma correta limpeza, uma limpeza assídua, e podemos aplicar o que já foi dito há pouco também, não usar toalhitas perfumadas e aplicar aqui alguns cremes calmantes, como por exemplo o óxido de zinco, que são os tais cremes de vitamina A, que são os cremes que são usados muito para as fraldas, para não estar aqui a dar nomes comerciais, ok? Portanto, a nível de prevenção, a prevenção, vocês devem estar a perguntar o que será, mas já devem ter uma ideia a par do que foi dito durante o vídeo de hoje, ok? Portanto, a prevenção não é mais do que ter alguns cuidados, não é? Fazer o contrário do que normalmente provoca. Portanto, no caso é evitar aqui os agentes que são desencadeadores deste tipo de alguns tipos de dermatite, não é? Por exemplo, ter esses cuidados com a higiene, evitar determinados produtos químicos que se usam muitas vezes para a limpeza, para o contacto com esses mesmos, determinadas zonas ou trabalhos com muito pó, ou com algumas rotinas que se têm contacto com outros agentes também que são químicos, não é? Evitar aqui substâncias alergénicas, também irritantes, como por exemplo pessoas que trabalham na limpeza que usam muito lexívias e produtos assim bastante agressivos, também é de evitar se possível. Eu sei que também não é fácil, ou então usar aqui algum tipo de equipamentos de proteção individual para minimizar estes impactos, ok? Portanto, isso é importante. Pronto, e o vídeo de hoje foi assim, espero que tenham gostado, espero que tenha sido e tenha contribuído, aliás, para, como eu digo sempre, mudar algo na vossa vida para melhor, como é óbvio. Espero que estejam desse lado no sábado que vem. Já sabem que o vídeo aqui no canal Cuidar Mais Saúde é sempre ao sábado, e sabem que, e o que eu peço sempre, aliás, é que partilhem nas redes sociais. Podem então deixar o vosso like, subscrever o canal para dar uma ajuda aqui ao canal também, e já sabem, deixem lá o like para que no algoritmo possa então os vídeos ficar à frente de outros vídeos, ok? Portanto, obrigado uma vez mais pela confiança, por estarem desse lado, e já sabem, eu sou o Tiago Matas, estou aqui todos os sábados então no canal Cuidar Mais Saúde,
para que vos possa ajudar e para vos atazanar o juízo, como costuma dizer. Obrigado uma vez mais e até sábado. Até lá.